Quinto ponto de atenção: por que pagar imposto de renda se você pode evitar? Bom, por que pagar imposto se não é preciso pagar? A verdade é que nos planos de previdência é necessário planejamento, seja para um resgate parcial, seja para um resgate total, seja para um resgate a partir da conversão de reservas financeiras em benefício de aposentadoria. Com planejamento fiscal, eventualmente a pessoa vai ter muito menos imposto a pagar ou mesmo não vai ter imposto nenhum a pagar. E é por isso que a gente tem que fazer toda uma análise, pensando não só analisando a situação atual, mas tentando projetar a decisão que se toma agora, levando em conta como essa pessoa vai poder resgatar no futuro, quais são os rendimentos, outros rendimentos tributáveis que ela vai ter no futuro. Vou dar aqui nesse vídeo uma série de exemplos, tá? Então, primeiro caso, tá? Eu peguei um caso de uma pessoa, digamos que tem rendimentos tributáveis 50 mil no ano e despesas legais de 17 mil. Essa pessoa naturalmente faz declaração completa do imposto de renda, um valor baixo de imposto a pagar. Agora, digamos então que ela quer fazer o resgate da parte tributável, digamos total, que ela tem no plano de previdência. Seja a parte só correspondente à rentabilidade, ou seja a parte correspondente ao todo no caso do PGBL. Se ela vai ter um acréscimo de 50 mil reais de receita, digamos que o total é 50 mil, ela resgatou 50 mil, ela está pagando 23,26% de imposto. Se ela resgatasse 10 mil reais por ano, então o efeito nesse ano seria de 14,31% do valor resgatado. Então aqui, primeira conclusão óbvia: em boa parte dos casos, fazer um resgate total e expor esse resgate a uma tabela progressiva vai causar um efeito muito pior em termos de pagamento do imposto do que a pessoa ficar fazendo resgates parciais ao longo do tempo. Então é isso. E quer resgatar? Geralmente a análise vai indicar resgate aos poucos. Então, agora vou analisar um caso meu particular. Eu sabia num determinado ano que eu tinha um volume de rendimentos tributáveis baixos. Ora, no VGBL eu só tenho que oferecer a tributação à rentabilidade no momento do resgate. O que eu fiz? Eu fiz o resgate, está aqui no exemplo, baixou meu saldo acumulado em VGBL de um ano para o outro, e tive que oferecer a tributação à parte correspondente à rentabilidade dentro do VGBL. Só que, teve aqui a retenção de 15% na fonte. O que eu sabia? E na declaração de ajuste anual, como os meus demais rendimentos tributáveis eram baixos, eu conseguiria restituir 100% do valor. Então foi puramente planejamento para poder, de novo, ter o valor livre, seja para aplicar, aportar de novo e não ter o efeito tributário. Já está com o valor, vamos dizer assim, do imposto acertado. Bom, o que acontece também que é importante a gente comentar, né? Depois dos 65 anos, a gente tem uma conta aqui que é feita de que R$ 1.903, que é o valor que está sujeito à alíquota zero, vezes 12 meses, né? Dá os 22.847. Então aqui a gente tem as tabelas progressivas, seja mensal ou anual do imposto de renda. Após 65 anos, esses 22.847 entram como parcela isenta de proventos de aposentadoria. Então a gente tem duas situações aqui. A gente vai ter R$ 22 mil reais que vão entrar como alíquota zero e R$ 22.847 que vão entrar como parcela isenta de proventos de aposentadoria. Então, foi o que eu coloquei aqui. Vamos analisar a possibilidade de recebimento de um benefício de aposentadoria. Pense em uma pessoa que tem 65 anos e recebe no INSS um valor na faixa de R$ 1.900 mensais. Esse valor, quando ela vai receber, vai entrar como parcela isenta de proventos de aposentadoria. Bom, se a conversão de um plano de previdência privada dela jogar a um benefício mensal nessa faixa aqui de 1.903, vai estar sujeito a alíquota zero. Então, vale muito a pena a gente fazer essa análise, levando em conta o que essa pessoa vai ter de rendimento tributável, seja no INSS ou de outras rendas, para ver como a entrada do recebimento do benefício mensal de aposentadoria vai se encaixar nesse processo todo, em que tipo de alíquota, qual tipo de alíquota ele vai estar exposto. Bom, aí eu dei aqui um exemplo. Digamos que uma pessoa tenha projetado recebimentos anuais via INSS de 45 mil. Como sabemos que metade desse valor entraria como rendimento isento de aposentadoria,
após 65 anos, e a parte tributável a ser lançada na declaração de justiça anual seria o valor restante de 22.847, como eu disse, não tem imposto a pagar. Parte entrou como parcela isenta e parte, quando eu coloco como rendimento tributável, não tem imposto a pagar. Bom, mas agora vamos então. Considere o que ele deveria fazer, levando em conta que no momento anterior à aposentadoria, fazer o PGBL significasse para ele um ganho fiscal relevante. A pergunta é, ele deveria escolher a tabela decrescente ou a tabela progressiva do imposto de renda no momento da contratação do plano? Digamos que ao projetar os valores que ele investisse pelos próximos anos, chegássemos à conclusão que ele receberia um benefício mensal de aposentadoria privado de 12 mil. Então, o que aconteceu? A gente fez o exame para essa pessoa, valia a pena para ela fazer PGBL e a projeção estava indicando um recebimento no futuro de um benefício de 12 mil reais anuais, R$1.000 mensais. O que ela deveria fazer? Colocar na tabela decrescente ou na progressiva? Então, se antes ela tem, com aqueles 45 mil, parte como parcela isenta de provento de aposentadoria, parte sujeito a alíquota zero, que era aquilo que eu mostrei, 22.847, agora eu vou somar mais 12 mil como rendimento tributável. Nesse caso, ainda usando a declaração simplificada. O que ele tem de imposto a pagar? 377,28. Então, 377,28, aqui está a conclusão que eu coloquei, 3,1% do valor. É muito menos do que ele teria que se fosse na tabela decrescente, na melhor das hipóteses, que daria R$ 1.200. É como se ele ganhasse a diferença desses dois valores por ano, R$ 822. Isso que eu nem estou considerando na análise, que eventualmente ele não vai fazer pela declaração pelo modelo simplificado, que ele possa fazer pela completa e aí não tem imposto nenhum a pagar. O que fica claro nesse exemplo é que para essa pessoa, com essa projeção de rendas futuras, usar a tabela progressiva é muito melhor do que usar a tabela decrescente. Aqui um outro exemplo. Imagina uma pessoa que formou uma grande reserva em VGBL, onde 50% da mesma corresponde à rentabilidade, ou seja, ele tem que tributar essa parte. Agora, digamos que o benefício de aposentadoria dele calculado resultou em algo em torno de 7.600. E ele está na tabela progressiva. O que eu diria para essa pessoa? Se você converter a metade da reserva, o seu benefício mensal seria de 3.800. Como você deve oferecer a metade de tributação, pode acontecer desses 1.900, que é a metade, ficarem dentro da parcela isenta de proventos de aposentadoria ou sujeito a alíquota zero, digamos assim. Então, a pergunta é, quanto ela vai receber do INSS? Se ela vai receber, digamos, do INSS 1.900, nesse caso, se ela convertesse a metade da reserva em benefício de aposentadoria privado, ela não teria imposto a pagar. Ficaria naqueles 22.800. Bom, mas agora eu vou partir da hipótese que ela oferecesse tudo a tributação, eu convertesse toda a reserva. Nesse caso, ela teria que, com os 45 mil reais de rendimento tributável, 1.225,90 de imposto a pagar. Percentualmente, o valor do imposto sobre o total do rendimento não é elevado. Agora, toda essa análise do que fazer, ela deve levar em conta também a seguinte, que a pessoa não tenha só uma fonte de renda. Então, se vai, de fato, converter em aposentadoria privada, de repente converter em mais de uma instituição, ou resgatar parte dos valores para ter mais acesso a recursos. Cada caso é um caso e planejamento é necessário para a gente ver qual a melhor decisão para se tomar. O ponto é, não adianta lá no futuro querer resolver algo que, digamos assim, na raiz deveria ter sido feito. Aqui é outro exemplo, então uma pessoa que fez a tabela decrescente. Geralmente são casos de pessoas que investem em valores mais elevados, têm projeções já de rendas mais elevadas para o futuro em termos de aposentadoria e não estão pensando em fazer conversão de reserva em benefício mensal. Mas então espera o quê? Espera chegar na alíquota mínima dos 10%. Nesse exemplo, essa pessoa aqui, vejam que ela tem parte dos valores ainda a 15%, parte dos valores a 20%. Se ela quiser resgatar o todo, vai ser feita uma ponderação. Mas o que ela tem que fazer? O que ela deve fazer? Toda vez que os valores estão liberados a 10%, vai lá e resgata. Do ponto de vista de benefício fiscal, para quem usou a tabela decrescente, não há mais o que se fazer. Para os demais valores que estão sujeitos a 15%, 20%, espera mais 1, 2, 3, 4 anos, o tempo que for necessário, até que se chega na alíquota mais baixa e assim pode-se pagar menos imposto de renda. Então,
Vários casos, a gente pode ter vários exemplos, né? E é só o exame mais apurado que vai poder indicar a melhor forma de se fazer planejamento fiscal. A gente quer, com os investimentos em previdência privada, buscar sempre o máximo de ganho fiscal na entrada e o menor impacto fiscal na saída. Quem sabe, se der, nenhum impacto fiscal.